Guilmar, é muito comum, né, os colaboradores reclamarem de dores, desconfortos, esse tipo de questão. Como isso acontece? Qual que é a sua recomendação, enquanto profissional mesmo da área de ergonomia? Você costuma investigar as causas? Você trata as consequências disso? Como funciona? Então, é muito interessante essa pergunta, porque da ergonomia, a gente é obrigado, eu chamo de obrigado, porque para você ter uma noção e saber exatamente se é um risco ou não, você precisa entrevistar as pessoas. Então, nesse momento da entrevista, é a hora onde a gente tira essas informações. Então, por exemplo, quais são as perguntas, né? Eu falo assim, vou dar um exemplo de uma situação hipotética, né? Membros superiores, né? Flexão de braço, membros superiores. Aí você pergunta para a pessoa, tá bom, mas você faz isso em que ocasião? Aí ela explica. Quantas vezes você faz isso por dia? E aí você vai tirando informações da pessoa. E aí, com essas informações, você vai vendo as causas. Quais são as causas? Se é repetição do movimento, ou se é peso que a pessoa está fazendo no momento do movimento, ou se já tem ou não alguma situação. Eu também faço essas perguntas. E aí, através dessas perguntas, é que define realmente se existe ou não um risco. Às vezes não existe o risco, mas existe o perigo, quer dizer, está bem ali na ponta entre uma coisa e outra. E quando se tem um relato onde já houve uma situação de problema mesmo de saúde, atestado, afastamento, você não tem nem o que conversar, né? Já está praticamente explicado que a pessoa voltou e às vezes não sanou o resultado, né? Não sanou o problema do ambiente de trabalho para que ela não tivesse o mesmo resultado. Ok, vamos lá. Próxima pergunta, Guilmar. Uhum. Acho que essa aqui é legal, peraí. Quando a gente fala de ergonomia, Guilmar, quais atividades costumam apresentar um maior risco que impactam a produtividade da equipe? Então, o maior risco está dentro dos riscos psicossociais, né? Tirando, por exemplo, alguma questão mais biomecânica na parte de repetição, porque a repetição faz com que as dores fiquem muito incômodas e aí você acaba não tendo uma produção tão adequada. Mas os principais riscos que eu observo tá nos riscos psicossociais, que está vinculado ao nosso emocional, ao ambiente de trabalho, tóxico, entre um monte de coisas, né? Está bem direcionado para isso. Show. E qual é o custo, Guilmar, quando a empresa desassiste, né? Qual o custo disso de um colaborador afastado? Olha, o custo eu acho que é imensurável. Eu vou te dizer o porquê. Porque não é só o afastamento desse colaborador, isso é o de menos. O afastamento dele é o de menos. Agora, você simplesmente ignorar isso, tem vários fatores que levam a um custo maior. Um deles é o processo trabalhista. Uma pessoa que ela sofreu de um assédio. Eu passei por uma situação em que eu vi colaboradores fazendo um apelo, né, um assédio muito voltado à opção da pessoa de quem ela se relaciona. Então, é muito complicado isso, né? Então, aí gera um desconforto em relação à própria intervenção desses outros colaboradores, que é imensurável, porque a gente não tem como mensurar o sentimento do outro, né? E com isso faz com que a pessoa não trabalhe da maneira adequada, ou peça afastamento, ou entra num burnout, entra numa depressão, entra num estresse. Isso também vai levando ele a esse afastamento. E quando, olha só como isso é uma cadeia, né? Eu falo que é uma onda, porque você começa com a onda da insatisfação, da tristeza por aquilo que aconteceu, depois você entra na raiva, no ódio do outro, aí você começa a atacar o outro, aí você fica estressado, porque o outro vem e te incomoda, você incomoda o outro, e aí vai criando um monte de cascata de problemas. E essas cascatas de problemas podem chegar ao máximo de um processo, realmente um processo trabalhista. Para aquela pessoa que fez e para a empresa que não tomou nenhuma ação em relação a isso. Então, fora os afastamentos e etc, 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 etc. Então, é algo imensurável. Um negocinho pequeno
que com uma ação de prevenção ou mesmo uma ação efetiva você resolve, pode virar milhões. A gente vive muito numa cultura que gosta de tratar os sintomas, né? Ao invés de realmente entender essas causas e tratar as causas. E aí é óbvio que a gente vê, de uma certa forma, um número crescente de afastamentos, sejam aí, por diversos motivos, né? Pegando vários pontos da NR01, e muitas vezes a empresa se desapercebendo desse lugar. Como funciona, Guiomar, a sua mentalidade, o seu trabalho para poder desenvolver uma mudança exatamente nesse ponto? Eu acredito que a gente tem que ser, nós como profissionais, eu vou te falar baseado assim no meu entendimento. Nós, como profissionais, nós temos que ser verdadeiros. Não podemos nos vender porque a empresa quer encobrir algo. Não podemos nos vender para isso. Temos que ser verdadeiros. Não temos que nem medir nem a mais e nem a menos. Não temos que colocar uma culpa maior na empresa, mas também não temos que simplesmente fingir que isso não existe. Porque existem acordos entre patrão e empregados, né? A gente sabe que existe. Mas esses acordos, muitas vezes, não são previstos pela lei, não são aceitos, e eu, às vezes, me deparo com essas situações. E eu, como ergonomista, como uma pessoa que eu não gosto das coisas erradas, então eu não sou comprável, eu não sou esse tipo de profissional que você vai, mas dá um jeitinho aqui, muda essa coisa ou muda aquela coisa. Não tem nada para ser mudado. Mas, em compensação, o que eu faço por você, empresário? Eu trago muitas opções de soluções. Eu venho trazendo as opções desde uma coisa mais rápida, que é um custo maior, é óbvio, né? Porque você tem uma intervenção de mais profissionais e etc., uma demanda maior do que você vai fazer, como também demandas menores, mas sempre olhando para o que você pode, como você pode. Então, nem 8 nem 80. É o justo, é o certo. É disso que é nesse ponto que eu pego, né? Essa é a minha diferença. Talvez que alguns, não sei quais, né? Alguém possa já ter passado por essa situação, mas eu sei que essa não é a minha maneira de trabalhar. Show, show. Vamos falar sobre assédio, Guiomar? Vamos. Acho que é tão bom. Vou te fazer uma pergunta nessa direção, pode ser? Ah, pode. Guiomar, e como lidar com assédio? Sabendo que assédios são assédios de tipos diferentes, Muitos, né? Como que lida com isso a partir da NR01? Então, primeiro você tem que tentar identificar de que tipo é, né? Apesar de que assédio é sempre assédio. Mas, de qualquer maneira, para pessoas diferentes, a maneira de interpretar é diferente também, né? Então, às vezes também tem a questão, vou dar um exemplo, né? Esse negócio sobre o assédio sexual, opções sexuais e etc., né? Opções de relacionamento e etc. Esse é um assunto muito cabeludo, eu chamo de cabeludo, porque é cabeludo mesmo. E é mesmo. Porque uma questão é você dizer assim, né, que é tua opção X, Y, Z, né? E a outra é o outro dizer para você que essa opção X, Y, Z, pejorativamente, é engraçado, é errado, é motivo de riso ou de discussão. Então, isso pega por vários motivos, porque não é fácil você assumir uma posição na vida, isso é em tudo. Nessa, então, ainda é mais difícil. E isso vem desde a infância, né? Então, você pega o problema lá atrás. E aí, aquela pessoa, quando cutuca, ela cutuca um problema que já vem sendo trabalhado no sentido de sentido há muito tempo. Por isso que eu acho que o assédio é algo que a raiz dele vem muito lá atrás, muito lá atrás. E como lidar com isso, né? Eu acho que a primeira coisa é você abrir mesmo o jogo e dizer assim, tá tudo certo. Houve esse fato aqui dentro da empresa. Aconteceu, eu assumo. Vamos assumir a responsabilidade do que foi. E vamos fazer isso juntos, todo mundo. Aquele que cometeu, aquele que vivenciou e a empresa que está ali, né, nessa questão.
Então, vamos olhar para isso. E eu acho que a conscientização, mostrar o direito do outro, o quanto que o outro é um ser humano, que tem suas escolhas, tem seus sentimentos, tem a sua maneira de olhar. E isso como se pode ser feito? De várias maneiras, como uma atividade onde você traz para a experiência humana aquilo que para aquela pessoa é muito importante, né? Para que ela mesmo sinta quando aquilo é tocado de maneira diferente para ela. E aí ela vai falar assim, opa, se para mim eu sinto quando fala sobre uma questão que toca no meu coração e me magoa, para o outro também aquela questão vai tocar. Então, é colocar no lugar do outro, mas fazer isso de uma maneira muito natural, somente para percepção. E quando a pessoa tem a percepção, aí ela olha e fala assim, nossa, né, eu poderia ter feito diferente. E só isso já valeu, porque o resto acontece naturalmente. Porque a primeira mudança acontece primeiro em quem fez e na consciência do que fez. Quando a pessoa tem essa consciência, ela já começa a mudança dela. E a outra, nossa, que ferramenta maravilhosa, né? Porque é através do outro que a gente se espelha e se vê. Então, com certeza, essa outra pessoa que sofreu essa situação, ela sofreu bastante, a gente tem que reconhecer, mas ela também serviu de ferramenta para que outros pudessem enxergá-la como ela é de verdade, um ser humano. Show, show. Guilmar, é verdade que o trabalho em home office, ele pode vir a ser considerado um risco, um fator de risco psicossocial? E se for verdade, o que as empresas podem fazer? Então, o home office, ele isola muito a pessoa, né? Então, ela não vive aquele ambiente corporativo. Tem pessoas que preferem, mas mesmo assim, tem momentos em que essa solidão, né, ela acaba distanciando a pessoa da realidade da empresa. Eu acho que a empresa que ela tem que fazer é o tempo todo interagir com esse profissional, seja através de reuniões, seja através de encontros semanais ou mensais. Aí vai de cada empresa e do quanto que cada colaborador desse está precisando desse leva cá, né? E toma lá, desse encontro, dessa conversa, dessa integração. E aí sim, você fazendo esses encontros, se atualiza aquele indivíduo para que ele se sinta pertencente àquele grupo. Você traz informações dele em relação ao que ele está fazendo, como ele está fazendo, se faz parte daquilo que outros estão fazendo, porque tudo isso faz com que a pessoa se sinta integrada na empresa. Quando ela só está ali para executar uma tarefa, né? E aquela tarefa está sendo executada, mas ela não está integrada nos outros, né? Não se vê através dos outros também, não interage. Qual que é o objetivo, né? É só virar uma máquina? Para uma máquina não tem coração, não tem nada, né? O ser humano tem. Tem pensamento, tem coração, tem sentimento. Então, isso tudo pesa. Para mim, pesa muito. Eu acho que isso que falta. Essa conversa, essa integração. Show, show. E como construir uma cultura que possibilite os colaboradores da empresa a se sentirem seguros em falar sobre os problemas que eles estão vivendo? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de uma demissão, né? Ou de uma Poxa, punição. sim. Então, como que a gente pode construir essa cultura que promova segurança? Você quer saber da maneira certa ou da maneira errada? As duas. Olha, é muito engraçado, né? Da maneira certa seria vir isso dos líderes, vir isso lá da diretoria, lá de cima. Mas não sozinhos, entende? Não sozinhos, não eles criarem as coisas, porque não são eles que vivem. Por mais que eles tenham uma visão macro, é macro. O mesmo fala isso, é macro. O macro não representa o micro. Quem vive a situação da empresa são as pessoas que executam as tarefas da empresa. Então, elas têm que estar integradas. Um representante daquele grupo de vendedores, um representante do administrativo, um representante financeiro, um representante do RH, um representante de segurança do trabalho, um representante da fábrica, seja de várias áreas, vai pegando um de cada um,
Porque ouvir todos eles, você vai criar uma cultura que vai ancorar, né? Que vai trazer uma amplitude para todos. E todos vão concordar, porque eles vão olhar para aquilo em conjunto. Então, você vai criar aquilo em conjunto. Então, quando você terminar de criar aquilo, que aquilo estiver pronto, primeiro, aquilo não é mais uma novidade. Ele vai replicar para todos os outros. Olha que legal. Na reunião eu descobri uma coisa maravilhosa que a gente teve para falar sobre cultura de relacionamentos dentro da empresa. Descobri uma coisa fenomenal que alguém me falou que eu nunca tinha pensado. Ele começa a replicar isso. Então, essa cultura, além daquela pessoa fazer isso, ela ainda vai espalhando para os outros, né? Porque a gente adora conversar e fazer fofoca, fala a verdade. E a gente fala mesmo. Nossa, aquele outro ali falou uma coisa que não tinha nada. A gente faz fofoca boa e fofoca ruim, né? Mas não importa. Está se falando, entendeu? Não é alguém que dita para você. Porque essa coisa de autoridade, de ditar o que tem que ser feito, isso já quebra totalmente as objeções, já quebra totalmente a maneira como o outro vai enxergar. Ele vai enxergar como uma oposição, sim, como imposição e oposição. Porque talvez ele pense diferente. Aí vai virar uma oposição. E a imposição de ter que fazer algo que ele não acredita. Entende? Então, isso é terrível. E quem é que tem condições de fazer isso ficar diferente? Quem? Responde para mim, você. Quem que você acha que tem como fazer isso ser diferente? A própria liderança, a gestão do negócio, né? Eu costumo dizer que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Sim. Então, assim, quando você fala que tem que começar de cima... O papel não faz nem uma coisa nem a outra, né? Quando você diz de começar de cima, é top-down mesmo. Se eu não vejo a minha alta gestão, se eu não vejo a minha liderança seguindo aquilo que está na norma, seguindo aquilo que está no papel, como é que as pessoas que estão no nível intermediário, na base da pirâmide, vão seguir aquilo que está sendo dito, né? Então, assim, a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Exatamente. E essa coisa do exemplo que arrasta é muito magnífico, né? Eu vou comentar uma coisa com você que depois eu quero até uma opinião sua a respeito, né? Que eu acho que é fenomenal. Tem empresas, principalmente essas empresas que começaram mesmo da base, aquela coisa que eu comecei porque eu vi uma oportunidade e na época, quando aconteceu, não se fazia estrutura nenhuma, porque não se sabia nada, né? Você fazia um produto, botava ele para vender, aí pegava um vendedor, quando não era você mesmo que fazia. Começava com a própria pessoa, e depois que ia se trazendo novos, e aí ia trazendo e era só incorporando pessoas. Não se fazia gestão de nada. Não tem nem gestão do quê, né? A gente só pensa em gestão financeira, gestão de venda, né? De ter produto para entregar, ter alguém para vender. Não é assim? É isso mesmo. O básico é isso daí, né? Que a gente aprende. Eu tenho uma idade que já passei por isso daí, de ver a empresa crescendo dessa maneira. Mas não dá. Não dá, não funciona. Ela vai até um determinado ponto. Daqui a pouco, ela começa a falhar. A falhar. E aí a hora que você... Eu falo o seguinte, eu acho que os empresários teriam que ter essa noção de que, primeiro, eu não sou a empresa. Eu sou o empresário. Eu sou o dono daquela empresa, mas eu não sou a empresa. Será que eu estou preparado para as novas situações das empresas? Será que eu estou preparado para assumir uma coisa dessa? E se eu não estou preparado para assumir uma coisa dessa, o que eu tenho que fazer? Responde aí para mim. O que você acha que uma pessoa dessa tem que fazer? Mulher, eu vou até antecipar um pouquinho dessa resposta, eu vou até antecipar aí um conceito fundamental. É óbvio que assim, ó, o empreendedor, o empresário, a empresária que iniciou um negócio e começou a dar certo, é óbvio que ele tinha os recursos iniciais para ele poder fazer aquilo dar certo naquele nível. Uhum. Isso é fabuloso, né? Sim. Agora, para a pessoa continuar avançando e crescendo, ela precisa entender quais são as lacunas que existem nela.
Se ela não reconhecer isso, Guilmar, não tem como continuar avançando. Ela vai sempre esbarrar num determinado teto, ela vai sempre paralisar num determinado nível, porque é aquilo que ela dá conta de fazer. Então, sim, esse empresário, essa empresária precisa se autoexaminar. Peraí, o que eu tenho é o que me trouxe até aqui e produziu esses resultados. Agora, o que é necessário a partir daqui para que eu possa continuar subindo essa escada? Exatamente. É ir para esse autoexame. E uma vez que a gente vai para esse autoexame, muitas coisas podem sair desta autoavaliação. Como, por exemplo, esse empresário, essa empresária perceber que para ele continuar crescendo, ele precisa aumentar a equipe e ele tenha debilidades no relacionamento, no trato com o seu colaborador e ele precisar refinar estas habilidades. Ele até sabe ter um certo nível de controle financeiro, mas ele não sabe avaliar quais são os principais indicadores do seu negócio, não sabe construir isso e não tem uma disciplina para continuar avaliando isso ao longo do tempo. Então, são lacunas que ele pode enxergar nele que ele não vai ter a opção. Se ele quiser crescer, ele terá que desenvolver tais competências e tais habilidades. Porém, Guilmar, o que às vezes o empresário tem dificuldade é: ok, eu não dou conta de tudo sozinho. Eu não consigo entrar plenamente, atendendo o mais plenamente possível todas as demandas do meu negócio. Então, eu preciso aprender a selecionar as pessoas certas para os lugares certos, desenvolver, acompanhar este profissional para que um profissional qualificado dentro daquela área em específico realmente possa assumir aquele tipo de demanda, atender aquele tipo de necessidade da empresa. E alguns empresários têm muita dificuldade, porque a gente está falando da delegação. E muitas vezes, qual que é o sentimento do empresário em relação ao negócio dele? É meu filho! É meu filho! Vai precisar crescer, né? Pois é. E para crescer, você precisa ter pessoas com competências, com habilidades adequadas na equipe. Né? Então, esse processo de autoavaliação é, inclusive, chegar nesse lugar. Ok, isso eu dou conta. Isso eu desenvolvo. Isso eu aperfeiçoo. Mas isso daqui eu preciso de profissional qualificado para fazer. Agora, a minha pergunta para você é outra. Como é que alguém que tem tanta dor para abrir mão disso, como é que esse empresário que criou aquela criança, imagina uma criança, né? É uma criação sua, que tá ali, tá vendo que agora você vai perder o controle. Então, o que faz uma pessoa chegar ao ponto de realmente fazer isso de maneira saudável ou não saudável? Porque existe esse fato, né? Você vê empresas, eu falo porque eu conheço várias, que pegou aquilo ali e finge que delega. Então, coloca um colaborador lá, e aí o que ele faz? Você pode fazer isso, isso e isso. Aí ele começa a fazer, fala, não, mas você tem que pedir a minha autorização para fazer. Então, você não pode fazer. A pessoa dá na mão Mas do profissional, mas quer que faça como ele faz. Exatamente. Só conheço alguns assim, viu, Guilmar? E aí, como é que faz? O que faz para essa pessoa perceber que isso que ela está fazendo, por mais que ela pense que ela está dando um passo na direção certa, de colocar outro colaborador para poder atuar naquilo, não está? Que ela precisa da autonomia, né? Esse é o ponto. Guilmar, é uma pergunta complexa, não há uma resposta, não tem como você ter uma resposta única. Não tem. Isso vai variar de empresário para empresário, de empresária para empresária. Você precisa entender qual que é o perfil comportamental desse empresário, inclusive quais são as crenças que estão regendo o comportamento dele, né? Então, a gente precisaria analisar isso de forma mais aprofundada. Porém, tentando trazer um pouco de luz para esta situação, a gente pode pensar em alguns pontos. A primeira pergunta que tem que ser feita: ok, até aqui, do jeito que você fez, te gerou esse resultado.
você tem tentado continuar fazendo do mesmo jeito. Por acaso, esse tentar fazer do mesmo jeito tem te feito avançar? Então, você vai trazendo consciência para esse empresário, para ele reconhecer que o que ele está fazendo não passa daquele teto. Vamos pegar um exemplo concreto. É uma empresa que fatura 100 mil por mês. E aí ele tem as técnicas dele de venda, a estratégia, a estruturação dele do comercial. E o comercial sempre esbarra no mesmo ponto. Chega no 100 mil, volta. Chega no 100 mil, volta. E não consegue ultrapassar aquele teto dos 100 mil. A forma como ele estruturou o comercial dele, as técnicas e as estratégias que ele usa, só permite com que ele chegue até aquele valor. Sim. E aí é perguntar claramente, olha, o que você sabe te faz faturar 100 mil. Você tem um profissional que sabe coisas diferentes e você tem impedido esse profissional de atuar. Quando você cria esses impedimentos, você tem saído dos 100 mil? É uma boa pergunta, né? Os números, eles não mentem, Guiomar. Não. Eu digo que número, olha, eles são absolutamente verdadeiros. Você não consegue avançar? Então pronto, você já tem a resposta diante de você. É você trazer isso para um nível de consciência. Então esse é um primeiro passo, para a pessoa começar a reconhecer que o que ela sabe levou até ali. Só que a partir dali, ela vai precisar introduzir novos conhecimentos. E os novos conhecimentos podem vir da própria pessoa ou dos colaboradores que estão ali no entorno dela. E aí ela começar a dar espaço para que novas ideias sejam testadas. E aí esse empresário, essa empresária vai precisar de resiliência. Primeiro foi a consciência, depois a resiliência. Por quê? Quer dizer que todos os testes vão dar certo, Guiomar? Não vão. Não vão. Não são todas as ideias que funcionam, não são todas as estratégias que na prática a gente vai conseguir executar de forma plena. Então precisa ter resiliência, testar, verificar. É por isso que você não mergulha de uma vez por completo na primeira ideia que você tem em mente. Não, você testa e você vai abrindo espaço para aquela mudança. Começou a ver que aquela mudança vai trazendo resultados, aí você vai aumentando o nível de autonomia. Então, o delegar nunca é sobre delargar. Opa, boa essa. Entende? Você não joga na mão de um profissional e fala para ele, se vira, só quero o resultado. Não, você acompanha, você verifica, você faz reuniões para entender se realmente aquela estratégia, se aquele conhecimento que está sendo introduzido, ele está produzindo resultados. E conforme você vê que o resultado vai acontecendo, e isso vai ser gradativo, você vai dando cada vez mais espaço para que novas ideias sejam implementadas. Então, resiliência é uma segunda característica. E a terceira eu já mencionei na minha resposta, que é acompanhamento. Sim. Não adianta colocar na mão das pessoas, Guiomar, e achar que as pessoas vão fazer tudo perfeitamente bem sempre. É assim que funciona. A gente não é assim. Então, vou fazer uma outra pergunta para você. E se aquilo que essa pessoa acha que é o caminho que ela tem que fazer, aquele colaborador, que é quem está seguindo naquela linha, não concorda? Porque para ele não faz sentido, porque para ele sabe que aquilo vai dar um problema lá na frente. Como é que fica? É dialogar, Guiomar. Hoje, a gente vive com a mistura de gerações dentro do mercado. Se a gente for como se tratava antigamente, né, Guiomar? Na porrada. Do meu jeito. Isso. Acabou, você faz o que eu tô mandando, porque sou eu que mando aqui. Se a gente for nessa direção, a probabilidade é que a gente não vai parar com nenhum colaborador nos dias verdade. de hoje. Então, o diálogo é a melhor ferramenta. Só o diálogo por si? Não. É dialogar e registrar. Peraí, vamos pegar a primeira estratégia. Quais são os pontos positivos? O que de bom ela tende a trazer? Quais são os pontos negativos? Quais as ameaças que ela pode gerar? Aí eu pego uma outra ideia e vou criando esse comparativo. E vou literalmente... Eu costumo usar o exemplo da balança, sabe? Peraí, qual ideia, qual estratégia que está sobre a mesa, quando a gente faz uma análise minuciosa, qual delas tem a probabilidade de dar mais certo?
e é probabilidade, Guilmar. A Verdade. gente tem que considerar que o erro, ele existe. Mas qual é a probabilidade quando eu pego todas as ideias que estão à mesa? Qual delas tem a chance de dar mais certo? Quando eu faço uma análise coerente, Sim. discutindo isso com um grupo multidisciplinar, a gente consegue chegar provavelmente numa resposta o mais assertiva possível, né? E aí não é mais a minha opinião, ou porque eu Perfeito. quero, ou porque eu gosto. Não, nós fizemos uma análise e chegamos à conclusão de. Muito bom. E aí você precisa abrir mão do ego, né, para isso. Uhum. E o que você considera que é uma multidisciplinaridade? Ixi, falei difícil. Tá tudo certo. Olha, essa questão da equipe multidisciplinar são conhecimentos diversos, né? Tá. Não dá para ter todo mundo com a mesma cabeça, com as mesmas ideias, os mesmos pensamentos e o mesmo discurso. Se todo mundo pensa igual, se todo mundo tem exatamente o mesmo conhecimento, as pessoas vão sempre tender para o mesmo lugar. Você precisa ter divergência, não apenas convergência. Eu acho isso ótimo. A divergência, ela gera crescimento. Sim, verdade. A convergência vai ser importante na hora de executar algo. Mas quando você está numa fase de planejamento, de identificação de oportunidades, a divergência ela é fabulosa. O problema é que, às vezes, a gente, num lugar de imaturidade profissional, a gente tem dificuldade em lidar com uma opinião diferente da gente. É verdade. Isso é verdade. Muito bom, muito bom. E eu acho mais ainda, essa multidisciplinaridade tem muito a ver com vários setores, né? Com certeza. É um comercial. Quando fala em venda, se fala em comercial, né? Com um comercial, é uma área técnica, é um estoque. Porque se você resolve fazer um lançamento de uma promoção, de uma campanha, tá? Você lança uma campanha, mas tem produto para você vender? Aí você vende, a campanha é agressiva. Mas onde que vai ter o lucro? Na quantidade de venda que você vai fazer. Mas se você não tem produto. Então, quer dizer, por isso que é tão importante. O financeiro sabe se aquilo que você vai colocar de promoção vai ser compatível com o que ele precisa receber de dinheiro para pagar as contas, né? E o pessoal da logística, para entregar, para empacotar, para atender dentro do prazo que diz que vai atender, tem condições? E por quanto tempo tem o estoque, aquela mercadoria? As pessoas não fazem esse tipo de avaliação, né? Muito interessante. As pessoas só pensam nele. Preciso tirar aquela mercadoria, preciso colocar dinheiro no meu caixa. Mas será que eu estou colocando dinheiro no meu caixa vendendo por R$2, um produto que eu vendia por 5, vendendo uma determinada quantidade? Ou será que se eu manter a mesma quantidade, continuar vendendo por 5, eu não vou ganhar mais do que vender muito mais por 2 ou 3? A empresa não é feita de uma área só, né? Não, não é E feita. se a gente ficar olhando só para uma única área, provavelmente a decisão tomada vai causar mais prejuízos do que, de fato, o lucro que é o tão esperado por todo mundo, né? Sim, você move uma empresa inteira para fazer alguma coisa para tomar prejuízo. Guilmar, deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, da sua experiência mesmo, a sua vivência de mercado, o que você tem observado de desafios que o RH enfrenta na implementação da NR01? Conhecimento. Basicamente, conhecimento, que é tudo, né? Pois é. Tá muito confuso ainda. Tem muita gente falando muita coisa, né? Mas as coisas... Eu não sei se as pessoas estão querendo se convencer de que aquilo é uma verdade, e aí elas batem no peito que aquilo é uma verdade, ou se eu nem sei o que é. Basicamente, eu juro para você que eu não consigo entender onde é que está a bagunça. Porque a bagunça eu acho que está mais na questão que você comentou lá atrás, de aceitar que você não está certa. De aceitar que você viu errado, que você entendeu errado, e refazer a tua rota. É isso que eu percebo. Isso, olha como tudo se aplica até mesmo para uma norma que foi estabelecida e foi colocada no mercado. A gente repete os mesmos erros, os mesmos padrões de qualquer empresa fazendo até nisso, né? Então, o que acontece muito com o RH é essa multiplicação de informações, a multiplicação dessas informações distorcidas, que não chegam de maneira clara e que há muita controvérsia, há muitas diferenças,
Mas tem uma maneira certa de se colocar. Tem uma maneira certa de entender, né? E para mim não é difícil entender isso. Eu acho que nem para você é difícil entender isso. A gente já falou tantas vezes sobre isso, né? Verdade. Quer que eu falo de novo? Vou falar. É assim, gente, é muito simples. A NR01 é a lei mãe, é a primeira lei, ela 1969, 79, alguma coisa assim. É uma lei muito antiga, no qual ela foi reformulada para mudar um pouquinho a escrita dela no que diz respeito aos riscos psicossociais, que antes não eram mensurados como riscos psicossociais. Eram mensurados como os riscos não é nem psico que falava, cognitivos. E aí o que acontece? Fala assim, não, então vamos melhorar isso. Riscos psicossociais, né? Então, obrigatoriamente, coloca isso como uma regra. Quem é que faz? Aí coloca-se a EP no meio dessa regra para toda empresa fazer. Uma avaliação ergonômica preliminar. Por que eles fizeram isso aí já tem mais tempo, né? 2022 que saiu. Mais tempo no sentido do que a NR01 está implantando. A AEP, ela faz os riscos psicossociais automaticamente, porque isso já é dela desde que ela existe. A ET existe há muito tempo e a ET já tem risco psicossocial dentro dela. Então, a NR17 é quem faz isso. E como faz isso? Tem que ser através de entrevista, isso é regra, está lá no manual. A NR17 se faz através da entrevista com o colaborador, se faz através de evidências concretas, não é só mandar um link para o colaborador e pedir para ele preencher. É muito mais do que isso, gente, é muito mais do que isso. Agora, eu já tenho a EP, eu quero só fazer a avaliação, né, a avaliação de risco psicossocial. Posso fazer? Pode. Tá, você vai fazer baseado aonde? Na EP? Ou você vai fazer baseado simplesmente num software que te deram para você fazer isso? Cadê a entrevista de novo? Não, eu já tenho na EP a avaliação feita pelo segurança do trabalho, pelo ergonomista. Ah, tá. Você já fez a EP? Você já tem a resposta dele? Da parte psicossocial? Perfeito. Então, você faz um outro, que esse não precisa ter entrevista, se você não quiser, apesar que eu gosto, porque ninguém entende a mesma coisa do mesmo jeito. Isso mesmo. Entendeu? Esse é o grande problema. E aí você manda o link lá, e aí a pessoa olha e fala assim, assédio de qualquer natureza. Ela vai achar que é assédio da natureza. Não vai achar que é assédio de qualquer natureza, que significa XYZ. Pode ser, não pode? Pode. Não pode ser isso? Com certeza. Como é que você tem a garantia de que a pessoa realmente entendeu o que você está perguntando para ela? Isso não é questão de mais ou menos inteligência, não tem a ver com isso. Tem a ver com a mente da pessoa naquele momento. Ela pode estar tão agitada, preocupada em voltar para o seu trabalho, ou não querendo responder uma coisa que para ela não é confortável. E aí ela vai ler aquilo de uma maneira que ela vai entender de maneira diferente. Então, por isso é que eu não acredito em questionar o que você manda por link. Eu acredito sim. Se você estiver junto, se você estiver explicando, mesmo já tendo feito a EP. Ainda assim, eu acredito que tem que estar junto. Então, é só isso. É básico. É só isso. Só isso. Daí por diante, todo inventário de risco e o plano de ação que vai ser executado é consultorias de bem-estar e saúde mental, gente. E esse é o ponto, né, Guilmar? Porque assim, uma coisa é a primeira etapa de você fazer a avaliação e construir o inventário, identificando de fato todos os riscos psicossociais. Outra coisa é o que você fará com as informações obtidas. Perfeito. E nesse lugar as empresas elas acabam se perdendo bastante. Muito. Algumas até fazem muito bem feitas, né, essa parte da avaliação do inventário, mas vai parar numa gaveta. Gaveta, modo de falar, às vezes ela tem aquele arquivo todo digitalmente. É só. E isso vai parar em algum lugar armazenado PGR. e ali fica. PGR. E ali fica. E fica mesmo. E Fica. eu peguei já assim.
Já peguei. E é uma loucura, né? Porque a grande questão é, se faz toda essa avaliação, se constrói o inventário para um objetivo. Sim. Você lidar com as informações que estão ali presentes e tratar aquelas questões, né? Essa é é outra mudança da NR01, porque ela diz o seguinte: agora você não pode só analisar e deixar lá no papel. Você tem que dar continuidade. É a gestão desse trabalho. Que, na realidade, tudo é gestão. Gente, você já parou para pensar que segurança do trabalho, a área de segurança do trabalho, por exemplo, o pessoal faz, por exemplo, o E-Social. Aí pega os funcionários que entram, faz o ASO, né? Faz o PCMSO, vai no médico, aí faz o atestado lá do médico que entrou na empresa. Tem 10 anos o funcionário, só foi essa vez no médico. Entendeu? 10 anos. Ué, cadê a administração disso tudo, né? Esse cara não ficou doente em nenhum momento. Como é que você sabe que a saúde dele tá correta? Não há gestão na área de segurança do trabalho. Nenhuma gestão. Pouquíssimas empresas fazem gestão de segurança do trabalho. Só as maiores. As menores, quando fazem, né? Quando fazem alguma coisa ligada à segurança do trabalho, que seja uma AEP, uma AET, um PCMSO, um LTCAT, entre outras coisas. Mas ninguém olha. E é exatamente isso que você está falando. No risco psicossocial, já é assim há muito tempo. Só que agora, o que o governo está falando? Não, acabou, já era. Porque está demais. As pessoas estão adoecendo demais. E aí tem que olhar. E aí tem que olhar, e isso é tão amplo. Aí você fala assim, eu estou falando para você porque quando eu vejo as avaliações, eu falo assim, fecho os olhos e falo assim, por onde eu começo? Por onde começa isso? É muito louco. Porque tem todos, às vezes tem todos os riscos psicossociais. E aí? Como é que você vai criar um programa para atender todos esses riscos? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar um bem-estar, vamos fazer meditação uma vez por semana, ou vamos fazer uma quick message lá para o pessoal, para eles ficarem relaxados e esquecerem do problema que eles passam lá, do assédio que o fulano faz, ou da irritabilidade que o chefe dele faz com ele, com alguma situação em particular. Não vai funcionar. Porque funciona naquela hora, 2 minutinhos, 3 minutinhos, ele voltou para a sala, voltou tudo de novo. Então, não funciona. Tem que ter ação. Aí a minha pergunta para você é essa. Como é que lida com tanta coisa ao mesmo tempo, mulher? Qual é o ponto? Como é que você faz um programa onde tem tudo? Onde tem de tudo que você imaginar? Priorização, né? Louco isso. Essa é uma palavra-chave, né? A gente precisa identificar as prioridades, porque você não vai conseguir resolver todos os problemas. Pensa assim, ó, às vezes a empresa existe há 10 anos e ela carrega problemas desde a sua origem. Como é que você vai gerenciar isso? Priorização. Quais são os riscos que causam os maiores problemas dentro daquela corporação? É por aí Quais mesmo. são os riscos que mais geram ansiedade, depressão, estresse, enfim, que mais mexem com as pessoas que estão ali naquela empresa? Então, você vai ter que aprender a trabalhar por priorização. Eu entendo que a priorização é a liderança, porque tem uma liderança tóxica. E essa liderança acaba tumultuando todo o desenvolvimento das ações e tumultuando os colaboradores, inclusive causando intriga, causando confusão, expondo pessoas. Ele está ocasionando uma série de situações dentro da empresa. Então, é começar tratando a liderança. E a resposta desse trabalho, você acha que é de curto, médio e longo prazo? Qual é o prazo que você acha que é isso? No geral, longo prazo, né? Normalmente, né? No geral, longo prazo. Porque, veja, às vezes são situações que estão intrínsecas, elas estão permeadas na cultura da empresa, né? Já começou com a empresa, né? Exatamente. A empresa tem uma cultura das pessoas serem grosseiras, por exemplo, e nunca darem a resposta de forma plena e completa dos processos, dos procedimentos a serem executados. Além disso, aumentar o número de erros, reduzir a produtividade e ocasionar uma série de problemas, isso vai gerando angústia nas pessoas que estão ali.
né? Uhum. E aí, quando você pensa nessa questão, você precisa trabalhar de uma forma mais a longo prazo. Você não vai resolver tudo de uma vez. Uhum. Você vai precisar desenvolver um conjunto de ações em que você estabeleça indicadores a serem observados e conforme você implementa, você continua fazendo o processo de avaliação, observando esses indicadores, para que você possa ver se aquilo que foi determinado como ação tem surtido efeito ao longo do tempo. Algumas coisas vai ser muito rápido, Guilmar. Muito rápido. Você já consegue ver resultado no primeiro mês. Agora, outras, para você ter aquilo incorporado na cultura organizacional, você vai precisar de uma repetição da informação por um dado período de tempo para que as pessoas realmente entendam que aquela é a nova forma de funcionar. Olha que interessante, né? E fora que não dá nem para mensurar o prejuízo que isso causa. Você consegue mensurar isso? Porque é muito difícil a gente mensurar, né? Porque, na realidade, aquilo já vem tão intrínseco dentro da empresa que já virou um prejuízo passivo. Isso mesmo. Não é um Isso prejuízo passivo? Isso mesmo. E aí, eu vou te dizer uma coisa que é ainda mais grave. Ele vira um prejuízo passivo? Vira. Porém, aquilo vai contaminando tanto a empresa, que aí vamos pegar o exemplo que eu dei agora há pouco. A empresa fatura 100 mil e ela tá cheia de problemas ali que não estão sendo tratados. Daqui a pouco ela já não fatura mais 100 mil. Entra num declínio, Guilmar. Uhum. Porque os funcionários também vão entrando no declínio, né? Uhum. A gente declina emocionalmente. E quando a gente começa a entrar num declínio emocional, isso vai aparecer no nosso desempenho. Logo, quando a gente entra num declínio de desempenho, isso vai aparecer nos resultados. Então, se antes, com aqueles problemas, você faturava 100 mil, mantendo os problemas por um X, você fatura 100 mil. Mantendo os problemas por 2x, você fatura 80. Mantendo os problemas por 3x, você fatura 60. Mantendo por 4x de tempo, você fatura 30. Daqui a pouco 5x, você quebra, né? Você foi para 10. Nossa, aí quebrou. Já era. Entende? Já era a empresa, né? Então, assim, um declínio emocional gera o declínio de desempenho que vai gerar um declínio do resultado. Então, quando você coloca o prejuízo passivo, ele é passivo entre aspas. Uhum. Ele é passivo entre aspas, porque ele vai entrar em declínio invariavelmente. As pessoas que antes produziam o resultado 10, passam a produzir um resultado inferior. E quanto mais o problema prolonga, pior é esse desempenho, menor é o resultado. Agora, o inverso também é verdadeiro, né? Então, o que eu percebo? Que, seguindo esse seu raciocínio, quando a empresa está nesse papel, né, de... eu estou olhando, né, principalmente a liderança. Por isso que eu acho que é tão importante começar lá de cima. Quando a liderança... Não é uma opção, Guilmar. Não eu é uma também opção. acho. Quando você começa da base, lá de cima mesmo, que é onde toma as direções, né? Toma as decisões, faz o caminho, né? Direciona, né? Sim. E essa liderança, ela está disposta a... Algumas coisas que antes estavam aparecendo nos riscos, some de repente. Então, uma inquietude, uma insatisfação com seu ambiente de trabalho, uma insatisfação com a comunicação hierárquica, tudo isso some. Porque você vai vendo que está tendo mudança. E aí você cria um fôlego, né? Os colaboradores, eles se contaminam com as duas coisas. A gente é contaminado tanto negativamente como positivamente também. É exatamente isso. E se nós não entendermos que parte de cima, a gente vai continuar patinando, né? Enquanto desempenho mesmo da equipe. Não adianta você ter uma equipe absolutamente qualificada, treinada, se a gestão, se a liderança também não foi treinada, também não está habilitada para saber lidar com o desempenho das pessoas, com as pessoas, para que elas possam ter um desempenho.
Então, olhar para a liderança virou mais do que uma obrigação. Até porque o que as estatísticas, os estudos nos mostram? Que em torno de 70% das pessoas, elas não pedem demissão, Guiomar, da empresa. Elas pedem demissão do líder que elas têm. Verdade. 70%. Verdade. Entende? É um número astronômico. E aí, desse lugar, a gente tem uma série de prejuízos. Desde o turnover, a rotatividade de profissionais da empresa, a evasão de talentos que vai para a concorrência. Vai. Invariavelmente vai para a concorrência, né? E aí você retira não só o talento da sua empresa, como a pessoa que permaneceu ali por um tempo, leva know-how para o seu concorrente. É verdade. Né? Então, isso é algo a ser observado. E aí, quando você fala de ônus de tudo isso, tenta calcular isso. Não tem cálculo. Não tem como. Porque a hora que essa pessoa for para o teu concorrente, e você não pode segurar. A não ser um cargo de liderança, de um cargo muito alto, né? Aí sim você talvez consiga segurar um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, em algum momento essa pessoa vai se libertar daquele momento. E aí ela vai fazer o que tem que ser feito. Porque quem é bom nem precisa dizer que está saindo. Ela, a hora que alguém sabe do burburo, já liga para poder, né? Para poder oferecer uma oportunidade. Né? É muito interessante isso. E outra coisa que eu acho também que é bacana a gente mensurar, né? É que os colaboradores, como você mesmo disse, eles não estão nas empresas pelo salário que eles têm. Eles muitas vezes estão na empresa pelo líder que eles têm, né? Isso eu vi muito, muito, muito no decorrer do meu trabalho. E olha que às vezes o líder, ele não é uma pessoa tão assim simpática, né? Tão assim, como é que a gente pode dizer? É aquele bonzinho. Porque a gente olha quando fala do líder, um líder bem empoderado, né? Pensa assim, ele é bonzinho, deve ser um cara assim, ou assado, né? Deve ser muito inteligente, um cara visionário. Às vezes o cara só é ele mesmo, mas de uma maneira tão natural e inteiro. Ele é aquele cara humano. Ele é uma pessoa que se conecta com os outros. Guiomar, eu costumo dizer que o líder, ele não é para ele ser bonzinho, é para ele ser justo. Isso. O líder justo, ele realmente conquista a confiança da sua equipe. Ele engaja essa equipe e ele faz essa equipe caminhar para a direção do objetivo que está ali à mesa. É isso. Agora, o líder bonzinho, ele fica tentando agradar todo mundo. Quem tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém. Não agrada ninguém. Não agrada ninguém. Então, a ideia não é ser bonzinho. A ideia é ser justo. Quando a gente aprende a assumir um posicionamento de justiça, a gente conquista o respeito das pessoas. Verdade. E com respeito, a gente gera autoridade. É verdade. E aí, a autoridade não é eu mando e você faz. A autoridade é você caminha aqui comigo, fazemos ao juntos. meu lado. Fazemos juntos. Exatamente. Exatamente. E eu tive muito bons líderes nesse sentido, sabe? Eu tive chefes assim, que o pessoal falava assim, nossa, a hora que ele chega batendo o pé, sai de perto que, né, lá vem bomba. Mas não, na realidade, né? Na hora que sentava para conversar, lógico, já era líder também, né? Um bom líder para falar com outro bom líder, você tem que ter argumento. Com certeza. Você vai vender uma ideia, você tem que ter argumento. Você chegar lá sem argumento, eu tomava na cabeça. E era muito bom para mim. Então, ele falava para mim assim, não, volta lá, melhora a sua argumentação, porque isso daqui não vai ser aprovado desse jeito. Ele me colocava para frente, entendeu? Fazia eu olhar para frente. Por mais que ele dissesse um não para mim, era um não de tipo assim, eu confio em você, vai lá, você consegue. Você pode fazer mais, você pode fazer melhor. Então, esse é o líder. E não significa que ele tinha que dizer sim para mim, é como você falou mesmo. Então, é muito legal isso quando acontece, né? Guiomar, eu dei aula por mais de 12 anos, né? Aula na universidade, aula no ensino técnico profissionalizante. E os meus alunos não vão me deixar mentir. Eu não fui uma professora boazinha, Guiomar.
Eu realmente não fui uma professora boazinha. Você não davam mais só por poder De dar, né? jeito nenhum. Só que a minha aula, sexta-feira, véspera de carnaval, não tinha aluno ausente. Olha que legal. Ótimo. Entende? Uhum. Valia a Pós-prova, pena. quando a nota não tinha sido tão boa, tava todo mundo lá, às vezes chateado e bravo. Mas depois eles saíam de lá entendendo por que eles tinham tirado a nota que eles tiraram. É isso. É sobre isso. Né? Entende? E ao final, muitas das turmas, a maioria delas, mesmo eu não sendo essa professora boazinha, eu estava lá na formatura deles como professora paraninfa ou como professora homenageada. Olha. Então, não tem a ver com falar sim ou tentar agradar a todo mundo. Perfeito. Não tem a ver em ser bonzinho, de ser boazinha. Não. Tem a ver com justiça. É muito interessante. Justiça gera autoridade. Ah, e é isso aí. Eu também acredito nisso. Eu também acredito nisso. E eu procurei sempre fazer isso também, sabe? E eu, durante o tempo que eu trabalhei dentro de empresas, né? A gente sabe que a gente vai aprendendo com o caminhar. Eu comecei tomei posse de um cargo de um pouquinho melhor, com 19 anos, dentro de banco. Virei uma tesoureira e chefe de caixa. Eu era péssima chefe de caixa. Não era muito boa tesoureira, porque era só eu, né? Tô entendendo. Agora, chefe de caixa, eu não tinha paciência. Vamos. Tinha que ir, tinha que ter, porque tinha mesmo horário para as coisas acontecerem. Mas eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Hoje eu sei disso, né? Mas naquela época foi muito difícil. E eu apanhei muito, né? Eu apanhei no sentido de não ser querida mesmo pela minha equipe. E eu não nego isso. E Isso como foi isso foi, é isso que eu ia dizer. Como isso foi importante, Foi Guilmar. muito Porque isso te importante. tornou a profissional que você é hoje. Exatamente. Eu não fui boazinha, mas o boazinha no sentido de olhar só para mim. Eu só queria olhar para mim. Eles era como se fossem somente me servir aquilo que eu julgava como uma necessidade. Não tinha uma parceria, né? E aí hoje eu vejo aquilo que eu fazia, eu falava assim, meu Deus, se eu fosse eles eu me odiava também. Eu ia me odiar. Mas graças a isso, graças a esse momento, eu posso dizer para você que, como você falou, tá tudo certo. Faz todo sentido eu estar aqui hoje, fazendo o que eu estou fazendo. Porque a gente só consegue falar sobre algo que a gente vivencia, não é? Com certeza.